No dia 17 de dezembro, o ciclo entre Sol e Netuno começa a se fechar e a gente vai precisar encarar as ilusões, miragens e fantasias. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está chegando na fase final do ciclo, eu vou deixar aqui o vídeo do momento da oposição, do auge da colheita, para a gente ver as energias que estavam ali desenhadas. Lembrando que aqui o ideal é que a gente clareie, né? Traga maior clareza para os temas do Sol. Quadratura minguante representa uma tensão, um incômodo que a gente não consegue ignorar. Então é necessário que a gente se movimente no sentido de agir, de zelar ali pelos campos, né, do Sol, a nossa essência solar, a nossa consciência, como a gente irradia a nossa luz, as vontades, os desejos que o Sol tanto quer realizar. O Netuno pode lançar uma névoa e tornar tudo isso confuso. O quanto maior for o esclarecimento, melhor vai ser para a gente entender esses temas solares. O ideal é que a gente já tivesse lidado com aquilo que veio à tona no momento do auge, da oposição, em que os resultados ficaram aparentes. Agora a questão é, se a gente esquivou, se a gente tentou fugir dos resultados, por mais que tenham sido frustrantes ali, né, causar desilusões, causar toda aquela energia que às vezes fica desafiadora para a gente lidar, o ideal é que agora a gente utilize essa energia para fazer as limpezas, as finalizações, jogar fora aquilo que não presta, que é o que pede de nós a partir desse momento. A quadratura minguante pede que a gente se volte para dentro, faça essas reflexões, veja aquilo que não deu certo e elimine. Então o comportamento agora é como que a gente lidou com as ilusões até aqui. Se ainda não foi o suficiente, é preciso desenvolver uma nova forma, né? Desenvolver a consciência sobre o planeta para a gente aproveitar melhor os potenciais. Então tudo isso são as energias que precisam ser consideradas. Aí eu falo muito do Netuno, né? E tem um monte de vídeo aqui no canal para a gente entender os aspectos enganadores, ilusórios e até agressivos que ele pode representar. Com o Sol, a gente tem que ter essa clareza, ou seja, se a gente não tentar esquivar, se a gente não tentar evitar a frustração, a desilusão, se a gente ainda não aprendeu, a gente pode desenvolver a nossa essência nesse sentido, fortalecendo cada vez mais a nossa vontade, enxergando as coisas com outros olhos para a gente aproveitar melhor. Agora, vale a pena lembrar que as enganações, as ilusões vão continuar, mesmo que a gente aprenda a lidar com elas. O ideal é que a gente ultrapasse tudo isso, transcenda tudo isso e alcance um outro nível de consciência sobre o Netuno e a partir dali a gente passa a atuar de forma diferente. Então, nesse sentido, a gente precisa lidar com as nossas desilusões, frustrações, realmente colocando para fora, eliminando isso e mudando o comportamento. Para isso a gente precisa ter a consciência sobre o assunto, né? Sobre o que quer que seja e principalmente sobre como nós nos enganamos. Porque não é o planeta, gente. Eu sempre falo do Netuno, né? Eu sempre falo de Saturno, mas nada disso quer dizer que existe uma influência, uma mão invisível mexendo com a gente. Não, isso está tudo dentro de nós. E quanto mais a gente entender isso, mais fácil fica para a gente dar esses saltos, compreender de outra forma e principalmente dominar essas coisas, porque senão a gente fica refém. Então vai ter lá o Netuno que vai não sei o que, fazer não sei o que, me deixar confuso. Não é assim que funciona. O ideal é que a gente entenda isso e passe a subir um nível de consciência em relação a essas energias da astrologia, que nada mais são do que um autoconhecimento para a gente mergulhar em nós, entender os nossos potenciais e aproveitar ali o máximo. Esse ciclo só termina no dia 17 de março de 2024, então a gente tem até lá para trabalhar essas energias, entender mais uma vez essas características ali que são enganadoras, que são sinalizadas pra gente através dos aspectos que os planetas fazem, para a gente trabalhar isso em nós
e quando chegar no dia 17 a gente aproveitar de outra forma, né? Chegar no novo ciclo um pouquinho mais, né, desenvolvido. Eu não vou dizer subir degrau, evolução, nada disso, mas ter um entendimento diferente. Ou pelo menos fazer assim, ter aquela dúvida, porque as certezas, às vezes a enganação se manifesta com aquela certeza que a gente diz que é plena, né? Então, nossa, eu tinha tanta certeza que ia dar certo e agora eu quebrei a cara. Então é nesse sentido que a gente precisa entender. Às vezes, nem tudo que se manifesta é a nossa essência solar. Muita coisa é colocada, muita coisa causa essa confusão e aos poucos ali a gente tem que ir descascando a cebola para entender melhor. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Netuno formam quadratura minguante, iniciando o movimento de finalização do ciclo, acontecendo no dia 17 de dezembro, à meia-noite e 42 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. E a gente nota que o Sol está a 24 graus de Sagitário, formando a quadratura exata com o Netuno a 24 graus de Peixes, né? A quadratura é uma tensão, um aspecto que pede que a gente, né, tome uma atitude, praticamente obriga a gente a tomar uma atitude, na verdade. A gente não consegue ficar acomodado, ficar quieto, né, com um aspecto desse. Então é muito importante que a gente considere tudo que se passou até aqui, reveja principalmente como a gente lidou com as energias. Aqui a principal energia, né, a influência que a gente tem que considerar é o Netuno, que traz as ilusões, as miragens, as confusões, mas também traz os aspectos positivos, né, imaginação, fantasia, sensibilidade, intuição, capacidade da gente se diluir, fundir algo muito maior a partir da nossa essência solar. Então o que a gente está falando aqui, né? Se o Sol é o nosso centro, é o nosso núcleo, o Sol astrológico é o que anima todo o mapa, né? Então não existe mapa sem o Sol. E se o Sol representa a nossa essência, com essa quadratura com o Netuno, a gente pode se fundir a partir da nossa essência com o sagrado interior, com o divino, né? O nome aí vai de acordo com a crença de cada um. Mas o mais importante é sentir essa força interior, é sentir que dentro de nós há algo muito maior. E a gente foi ensinado a sempre olhar para fora, buscar fora, ouvir de fora, né? O tempo todo mundo está tentando impor as coisas de fora para dentro. Aqui a gente percebe que, como nós estamos falando obrigatoriamente da essência solar, daquilo que a gente, pela astrologia, chega mais próximo de quem nós somos realmente, a gente tem que olhar para dentro, né? Então é trazer de dentro para fora essa essência. Como que nós vamos fazer isso? Com a energia de Sagitário, a gente pode ter uma visão mais ampla, né? Ampliar os horizontes, enxergar além, enxergar que nós somos muito maiores do que a gente costuma acreditar. A gente aprendeu a pensar que a gente é pequenininho, que a gente não é nada. Isso é o quê? Uma ilusão de Netuno, né? É claro que também a gente tem que entender que cada um de nós tem esse mesmo potencial. Então não podemos sair na rua, né, pensar, então quer dizer que eu sou muito mais do que me ensinaram? Com certeza, mas também não podemos sair na rua menosprezando o outro, fazendo a mesma coisa, né, que muitas vezes aí incomoda a gente. Então isso tudo são ilusões, mas a partir do momento que a gente se acredita menor, que não é merecedor, essas bobagens que tem aí na nossa cultura, tudo isso é bobagem. Joga fora tudo isso e entra em contato com a essência solar, com aquilo que tem de mais puro, digamos, né? Descascando as cebolas, tirando as máscaras sociais, né? Toda essa roupagem que a gente acaba precisando revestir para lidar com o mundo do jeito que ele é configurado pelos próprios seres humanos, né? Nenhuma força, nada está obrigando a gente a agir assim. Nós agimos assim porque, né, é uma grande interrogação porque a nossa sociedade ainda está configurada do jeito que está. Mas a gente acaba precisando dessas coisas todas para lidar com o ambiente. Só que o que a gente esquece, né? A gente veste a máscara, a roupagem ali, o social, né, o meio termo, sei lá. Definam como quiser o padrão, a caixinha ali que a gente entrou, a gente veste por tanto tempo que acaba esquecendo quem nós somos. Então toda vez que tem esse ciclo, né? Esse ciclo é um ciclo anual,
entre Sol e Netuno, a gente precisa também olhar para isso, né? Entender que como isso configura uma ilusão. A gente pensa que é aquilo que a gente mostra, mas lá dentro, às vezes, é muito diferente. E aí, muitas vezes, a gente não tem coragem de admitir isso, de mostrar, de deixar irradiar o brilho pessoal, essa energia do Sol aqui. Agora, a gente está passando com o Sol em Sagitário, né? Então, é continuar acreditando em si, é continuar acreditando naquilo que tem dentro de si, né? Aqui pede para finalizar, ou seja, exatamente essas reflexões aqui que eu estou passando, né, que está me vindo aqui pela interpretação da mandala, são coisas que a gente pode muito bem jogar fora a partir de agora. São comportamentos que a gente pode mudar. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. A única coisa que a gente não pode fazer é se acomodar, porque é uma quadratura, é uma tensão por definição. Então obriga a gente a tomar uma atitude e essa atitude tende a ser no sentido de que a gente está terminando. Vocês podem observar, muitos dos ciclos começam a finalizar agora, né? Muito próximo aqui do ano profano, né? Do fim do ano profano. E a gente já entra um pouco nessa onda, nessa vibe aí de finalização, de jogar fora, de renovação e tudo mais. Claro que nós fazemos isso por causa do Réveillon, mas tem muito mais, né? Não é só isso. A gente está vendo aqui os ciclos se fecharem e a importância de todas essas reflexões para a gente finalizar, né? Quando o ciclo acabar, a gente começar algo novo. Então é muito importante ter isso tudo em mente. Além disso, a gente tem que olhar também para o lado emocional, porque a Lua está formando um sextil com o Sol, o primeiro aspecto desde que eles fizeram, né, a conjunção, marcando ali a Lua nova. Então, a 20 graus de Aquário, a Lua está formando esse sexto, ou seja, o emocional em Aquário, que às vezes é meio comprimido, né, que está ali, quase que uma pressão naquilo que sente ou não consegue dar vazão, né, de alguma forma o Aquário fica, a Lua passando em Aquário fica com esse campo emocional e esse fluxo reprimido ali, comprimido, melhor dizendo. Então é importante também continuar dando vazão. Traz uma certa racionalidade, uma certa intelectualidade que pode ajudar a gente aí a expor as coisas, a limpar, fazer toda a purga e continuar dando o fluxo ali que a Lua pede. Só que Aquário é o signo coletivo, né? Muito voltado para o social. Então, sempre que tem essas necessidades interiores, se confronta com o mundo lá fora. Às vezes vai precisar meio que se isolar no meio da multidão para dar conta aí da carga emocional que estiver sentindo. O Sol traz uma clareza para isso, mas desde que a gente considere os temas de Sagitário. Quem não viu o vídeo, tem o vídeo aqui no canal do Sol em Sagitário, o que a gente precisava considerar, né? Quais eram as energias que o Sol estava irradiando a partir dali, por que é importante a gente continuar acreditando mesmo durante esse período. Isso tudo pode favorecer muito a Lua, né? Para a gente trazer essa clareza nos temas que ela representa. Um dos principais é o emocional, mas a Lua também é sensibilidade, empatia, né? Fertilidade, a criatividade, é uma série de coisas. Só que tudo isso depende do emocional, que é a válvula ali que põe tudo em movimento. Então a gente precisa considerar todos esses pontos também. Além disso, o ascendente cai a 9 graus de Libra, né? Então vai pedir exatamente que a gente dê uma equilibrada, uma harmonia, uma diplomacia, né? Um refinamento para essa energia. Ou seja, favorece mais uma vez que a gente se desapegue desses comportamentos, dessas coisas que às vezes, né, não estão ali tão legais e a gente precisa livrar dessas máscaras. Só que também é mais um signo social. A gente está falando aqui de uma mandala que basicamente tem todos os signos, né? A maioria dos signos envolvidos são signos sociais. Então a gente precisa esforçar um pouco mais, porque é uma época já de muita socialização, por conta das festas de fim de ano, das empresas, aquela coisa toda, né? Então todo mundo empolga, parece quase que um pré-carnaval. Mas aí a gente esquece das nossas necessidades. E aí qual que é a grande questão? Muita gente começa a fazer aqueles ritos de finais de ano, de virada, ano que vem eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para isso, eu não sei o quê, todos aqueles planos, e esquece que tudo isso depende do que a gente tem dentro. Tudo isso depende dos nossos comportamentos, da nossa vontade, e é interno, gente. Então não adianta ir com o povo aí, não, entendeu? Vai ter que parar um minutinho, né, nesse período todo e olhar para dentro de si,
Às vezes já tá em viagem aí para as reuniões de final de ano, essa coisa toda. Então é preciso, de alguma forma, se esforçar mais para poder olhar para dentro de si e fazer essas mudanças, porque senão não vai ter nada novo. Muda o calendário, né, do dia 31 para o dia 1º, todo mundo comemora, é muito importante esse rito para renovação, né, porque senão a gente não aguentaria, mas mudança tem que vir de dentro. Então, para compreender tudo isso, a gente precisa olhar para a nossa essência solar, e ter essa visão mais ampla, né? E o ampliar sobre si, vamos falar assim, e não sobre o outro, lá fora, o externo, por mais que os signos sociais estejam aqui muito fortes, né? E aí o Libra pede equilíbrio, mas o Libra também foca muito no outro, na satisfação do outro, então esse vai ser o esforço que a gente precisa fazer. Lá no meio do céu, como bússola, a 6 graus está o signo de Câncer. Talvez o único signo individual, né, que aparece aqui na mandala, mas também aparece em que ponto? No norte, ali na bússola, que representa carreira, vida pública, profissão, ou seja, o mundo lá fora. Mas aí a gente pode trazer essa energia do Câncer para aplicar também naquilo que a gente está precisando, conforme a gente conversou bastante até agora. Mas pede também que publicamente a gente seja capaz de ter empatia, de nutrição, de proteção, de acolhimento. O Câncer é um signo que eu chamo de grande mãe, porque é nutridora, né? Vai nutrir aquilo que foi, né? Aquilo que tinha sido plantado e que já começa a dar as primeiras ali sinais de crescimento, né? Então a planta ali já está para fora da terra nesse ponto, mas ela precisa de carinho, nutrição, de acolhimento, de proteção, né? De um ambiente favorável para crescimento. Isso tudo vai ser pedido de nós na vida pública em relação aos sistemas solares, né? Ou seja, a gente está falando da essência solar, mas também a gente está falando da consciência, de tudo aquilo que o Sol representa e de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar a partir desta quadratura minguante. O principal é fazer aquele processo de eliminação, de separar o joio do trigo, jogar fora aquilo que não presta mais e seguir em frente. E detalhe, né? Câncer regido pela Lua, né? Então a Lua está comprimida, esse potencial que a vida pública espera da gente, né, que o social ali, tudo isso que eu falei aqui, ele tá comprimido no emocional de Aquário, então é importante também lembrar disso, né, porque às vezes não vai ser possível suprir esse ponto, que é um dos pontos mais importantes da mandala, que é esse meio do céu, por isso que eu faço essa leitura, se a gente não souber ir além dessa compressão emocional, dessa intelectualização daquilo que a gente sente. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil aí para todo mundo e que a gente siga aí fazendo as finalizações para preparar para o novo ciclo. E como eu sempre falo, se ainda não deu tempo de trabalhar conforme tudo isso aqui, não sinta uma pressão, não coloque essa pressão sobre si. Ano que vem tem um novo ciclo, desenvolva a consciência, o mais importante é aprender para aproveitar melhor no ano de 2024. E aí o que a gente precisa entender é que os sonhos, eles trazem um certo conforto, né? Eles deixam a gente meio que ali anestesiado, adormecido, é gostoso, a gente vai para um lugar que as coisas parecem não ter tanto efeito, mas a gente precisa enxergar além, porque o Sol, no momento ali da quadratura, está passando em Sagitário, está pedindo que a gente expanda esse horizonte e enxergue além dos nossos sonhos. Às vezes, só o fato da gente ter sonhos é muito motivador, só isso não adianta, né? Então a gente tem que ampliar essa visão, nós vamos ter que sonhar, porque nós somos criaturas movidas pelo imaginário. Isso é muito interessante, porque às vezes eu pego muito aqui do lado de Saturno, né? Não, tem que ter o pé no chão, manter ali a atenção o tempo todo, né? Não perder o contato com a própria realidade. Mas são sonhos que nos movem, né? Se a gente não sonhar, a gente dificilmente anda para frente. A gente tem que criar uma ilusão, de certa forma, para a gente movimentar toda a nossa vida. Quanto mais a gente entende e alimenta essa ilusão de forma positiva, aí vem o Saturno, né? Para a gente não perder o contato com a realidade, que senão vira
fuga, né? Senão vira um deslumbre e nada acontece, aí o sonho perde o efeito. Mas a gente precisa expandir essa visão. Vamos sonhar, vamos continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, mas também vamos agir, acreditar naquilo que a gente está fazendo, não acreditar no sonho. Então muita gente fala, acredite nos seus sonhos. Acreditar no sonho é fácil, né? Eu tenho lá uma visão linda, maravilhosa, onde eu quero chegar, mas se eu não agir, ou seja, se eu não acreditar na verdade naquilo que eu estou fazendo para alcançar os meus sonhos, dificilmente eu saio do lugar. Agora, essa ideia de que a gente que só sonhar é o suficiente, essa é uma ideia ilusória por si só. Assim como agir sem ter uma visão. Então é isso que o Sol em Sagitário está mostrando para a gente tem que ter uma visão, a gente tem que ampliar o horizonte, a gente tem que sonhar, mas é preciso agir. Porque Sagitário é um signo de fogo e que, por definição, mexe com iniciativa, com atitude. Então não é um signo dado a idealismos, é um signo que vai colocar energia para trabalhar, para funcionar através da atitude, através da ação. Então a gente pode sonhar. Sonhar é muito importante, a gente tem que analisar, inclusive, como a gente lidou com esse campo ao longo desse ciclo todo, né? Tá caminhando para o fim a partir de agora, porque nessas reflexões a gente vai tendo os entendimentos. Fica mais fácil quando a gente olha para trás e vê, então não foi bem assim, tá vendo? Eu me perdi aqui, eu me perdi ali, então no próximo ciclo já vou ficar atenta aí, porque então, vale muito a pena, porque o Netuno tem uma capacidade criativa, imaginativa muito grande, o reino fantástico ali que ele representa, e tudo isso pode ser usado favoravelmente se a gente souber trabalhar e se a gente não se iludir demais. Agora, a frustração também se resolve com essa questão do sonho. Então, às vezes, voltar a acreditar pode ser difícil nesse sentido, e é preciso tratar isso, né? Buscar curas e também aprender ferramentas, formas de lidar com essa frustração, para que quando acontecer, porque, gente, é a natureza da vida, então dificilmente, por mais que a gente tenha consciência, não quer dizer que vai acertar 100%, isso não existe. Mas quando acontecer, já está mais preparada, tem uma maturidade, uma consciência maior que ajuda a passar por esses desafios. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses potenciais, o que o Netuno afeta no seu mapa natal, quais os aspectos, se tem alguma coisa ali que pode te ajudar a lidar com essas frustrações, essas ilusões, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.